Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Costa, coordenador da turma ITA do curso Poliedro de São José dos Campos e São Paulo. Estou aqui representando a equipe de professores do Poliedro para falar um pouquinho com vocês, fazer um breve comentário sobre a prova de primeira fase do IME, do vestibular de 2015 e 2016. Então eu vou tecer alguns comentários da nossa equipe com relação às questões, as 40 questões que os alunos enfrentaram no dia 15 de outubro de 2015. Falando um pouquinho sobre a prova de matemática. Nossos professores consideraram a prova muito adequada, certo? Uma prova que conseguiu, com as 15 questões de matemática, abranger grande parte do conteúdo, e isso foi muito interessante. A gente ressalta o ineditismo de algumas questões, por exemplo, a questão 15, que trouxe uma figura espacial que geralmente não é abordada nas aulas de geometria espacial, que foi o antiprisma quadrangular. Mas, em geral, uma prova com enunciados precisos, uma prova sem surpresas, mas uma prova de um nível de dificuldade bastante adequado para o fim a que se destina essa primeira fase do IME. Indo para as próximas 15 questões, que são as 15 questões de física, nossos professores de física também consideraram uma prova bastante abrangente, uma prova que conseguiu cobrir boa parte do conteúdo programático, e também uma prova com questões criativas, questões inéditas, mas que o candidato bem preparado conseguiria desenvolver. Os professores também consideraram que as questões cumpriram o objetivo de selecionar o bom aluno. Nossos professores destacaram, por exemplo, a questão de número 25. A questão 25, uma questão que foi considerada por eles uma questão bastante criativa e que merece destaque aí, e parabenizamos a banca pela questão. E indo para a prova de Química, nós, professores de Química, consideramos a prova tradicional, uma prova dentro do esperado, também com um nível de dificuldade muito bom, um nível de dificuldade bastante adequado, com questões muito bem formuladas, com uma exceção aí para a questão de número 34, uma questão que envolvia conceitos de titulação e que acabou apresentando algumas imprecisões do ponto de vista prático. No ponto de vista teórico, a questão é factível, mas mesmo assim ela deixa margem para possibilidade de duas respostas. Para quem tiver com a prova em mãos, a questão 34 pode ter como alternativas a alternativa A e a alternativa D. A alternativa D foi o gabarito oficial, divulgado pelo IME ainda no dia 15 de outubro, mas a letra A também é plausível. Então, para quem tiver curiosidade, é interessante olhar o nosso comentário no Poliedro Resolve. Então, os professores de Química fazem questão de ressaltar que, mesmo com essa questão de número 34, comparado aos anos anteriores, a prova teve um aumento de qualidade e ela traz uma segurança ao candidato bem preparado. Como os enunciados são enunciados precisos, com essa exceção, ele sabe que não vai encontrar problemas de formulação de questão, então ele vai conseguir desenvolver muito bem a prova. Então, de uma forma geral, essa prova de primeira fase do IME foi uma prova bem acertada, uma prova que trouxe um nível de dificuldade que faz com que as questões tenham um bom índice de discriminação, que é justamente o objetivo dessa fase, selecionar os candidatos mais preparados, os candidatos que tiveram um bom momento de prova, para fazerem a segunda fase do IME. Então, cabe aqui um parabéns à banca do IME, certo? Pela prova, pelo conjunto da prova, e a gente apenas faz uma ressalva geral, que, de uma maneira geral, a impressão dos nossos professores é de que não existe um casamento tão bom entre o nível da prova e o tempo que se oferece para fazer a prova. Não me parece suficiente, não nos parece suficiente que em 4 horas as 40 questões possam ser resolvidas pelos candidatos da melhor maneira possível. Mas nós lembramos que justamente o objetivo não é ir em busca das 40 questões, mas sim acertar, de acordo com o edital do IME, 6 questões de matemática, 6 questões de física e 4 questões de química, e na totalidade ter acima de 20 acertos.
Então, acreditamos que o candidato que está bem preparado, que montou, pensou bem na sua estratégia de prova, né, tenha conseguido aí buscar esse número de acertos mínimo para ficar apto a fazer a segunda fase do IME de 2015-2016. Então esse é o nosso comentário sobre a prova, certo? Sobre essa primeira fase do IME. Cabe aqui o meu desejo em nome da equipe do Poliedro a você, candidato, que está fazendo aí, prestando os vestibulares do IME e do ITA. Cabe a nós desejar uma excelente reta final para vocês, certo? Que seja uma boa reta final de preparação e que vocês consigam todos atingir o tão sonhado objetivo que é a aprovação no IME ou no ITA. Obrigado e até a próxima.